Bem, pessoal, no vídeo anterior eu mostrei essa questão do ângulo de visada, é a questão do horizonte, o ângulo de visada, no caso de um planeta esférico sem atmosfera. Para o nosso planeta Terra, nós temos que considerar que nós estamos aqui, respiramos o ar que está na nossa atmosfera. E tem um detalhe fundamental aqui, que é que à medida que nós vamos subindo para mais altas altitudes, eu estou subindo, o ar fica mais rarefeito. E todo mundo sabe disso, por exemplo, nós temos hoje jogos de futebol que ocorrem em altas altitudes e os jogadores sofrem com essa mudança da variação da densidade do ar, porque o ar se torna mais rarefeito à medida que eu estou a mais altas altitudes. Então todo cara que sobe montanhas, as pessoas que vivem em regiões mais altas, presenciam esse fato. Então, isso é um fato que muito comum e que todo mundo sabe disso. Então, se você sobe, voa no avião, você sabe disso. Então, quem voa de avião sabe desses fenômenos e que isso é importante na hora de se desenhar e de se projetar um avião. Então, isso é um fato do nosso dia a dia hoje, que à medida que eu estou subindo, eu tenho o ar ficando mais rarefeito. Se ele está mais rarefeito, significa que a densidade do ar muda com a altura. E aí ocorre uma coisa interessante, porque se o ar tem densidades diferentes, a alturas diferentes, significa que eu estou trabalhando com camadas. Então nós sabemos que a atmosfera é composta por camadas. Então agora aqui eu vou começar a tracejar alguns casos que representam possíveis camadas. Então aqui é uma representação ainda abstrata, mas ela é capaz de representar o que acontece na atmosfera. Então eu começo a ter camadas em que eu vou tendo densidades diferentes. Então vamos imaginar aqui que eu tenho diversas regiões com camadas diferentes. E assim vai, eu vou desenhando camadas. Essas camadas não necessariamente terão exatamente a mesma altura, né? Existem vários fatores físicos aqui. Então, nessa primeira simplificação, nós temos essa ideia. Tenho aqui a superfície da Terra, tenho camadas que podem estar próximas ao nível do mar e camadas em altitudes diferentes. Então, o número de camadas também vai variar de acordo com condições meteorológicas também. Então, não podemos dizer que sempre essas separações entre as camadas vão ser exatamente sempre iguais e fixas. Então, ela vai depender da posição também geofísica. Então, eu vou estar aqui numa região que tem condições climatológicas e condições de tempo distintas para uma região com relação a outra. Então, essas camadas também elas vão depender da região em que eu encontro na Terra, se eu estou ao nível do mar ou não, e dessa posição com relação à latitude e longitude. Então, por exemplo, nós sabemos que no Brasil nós não temos casos na região, pelo menos ali na região próxima ao trópico, nós não temos neve. Nós temos, às vezes, granizo no período de verão, em que há nuvens frias, alta umidade e frio se chocam e acaba gerando nuvem de granizo, mas nós temos as regiões que sabemos que não cai neve e regiões que são cobertas de neve o ano todo. Então, vemos que o planeta ele tem condições de tempo e de clima diferentes. A mesma coisa vai acontecer com essas camadas, elas vão variar de acordo com a região e, é claro, de acordo com condições meteorológicas também. Então, imagine que eu tenho aqui uma montanha e aqui eu tenho outra montanha. O que acontece? A luz, ela chega, tem a iluminação do dia, essa luz chega numa determinado objeto e essa luz, fatalmente, ela vai ter que passar por camadas. Então, eu tenho aqui uma luz vindo nessa direção, por exemplo, tenho a luz desse objeto. E essa luz que está aqui na montanha, ela viria em direção, um raio de luz. Ele deveria inicialmente ir para o espaço, mas para essa luz ir para o espaço, ela vai ter que passar pelas diversas camadas.
E o que acontece com a luz que muda de um meio para outro? Então imagine o seguinte, eu tenho aqui camadas, tenho diversas camadas de luz, de camadas de ar, por exemplo, mas essas camadas têm densidade diferente. Então vamos chamar ρ0, ρ1, ρ2 e ρ3. Então esse é um meio que ele tem densidades diferentes e também, no caso da atmosfera, a própria composição vai mudando com a altura. Então eu vou tendo densidade e composição diferente para a própria atmosfera. Então eu estou pegando uma fatiazinha aqui. Então eu tenho uma luz que ela deveria ir numa direção reta. Então essa luz sai de um objeto, ela é refletida por um objeto que está nesse ponto e ela vai chegar até o limite entre as camadas. O que vai acontecer? Quando a luz que está nesse meio muda para um outro meio que tem densidade e tem composição diferente, a luz aqui ela viaja numa velocidade. Quando ela muda para um outro meio, esse meio vai facilitar ou dificultar a propagação da luz. Então, no meio em que ela tem uma maior facilidade, por exemplo, no vácuo, que eu não tenho matéria, a luz viaja na sua velocidade máxima, que é a velocidade da luz. Quando a luz está no meio, que é atravessando por uma substância, a luz interage com as substâncias do meio e essa interação faz com que a sua velocidade de propagação mude. Então a luz está vindo aqui, aqui tem uma densidade diferente, então a luz está interagindo de forma diferente. Quando ela passa por esse outro meio, essa luz sofre uma mudança nessa transição, nessa velocidade de propagação. E essa velocidade de propagação modifica o ângulo em que ela estava vindo. Então ela vinha nessa direção, nesse ângulo. A luz, então, ao passar para o outro meio, ela vai sofrer essa deflexão. Então ela começa a sofrer desvios. Novamente ela vai passando para um outro meio, ela começa a sofrer um outro desvio e um outro desvio para numa outra camada. Então o que está acontecendo? A luz ela deveria se propagar nessa direção em linha reta e em direção ao espaço. Ela vai passar pela primeira camada, que tem uma densidade de... Vou ter uma região com uma densidade média ρ0, vai para uma outra camada que tem uma outra densidade e assim vai. Mas à medida que a luz passa de uma camada para outra, ela vai começar a sofrer esse efeito de deflexão, devido às mudanças no meio. Então imagine, nesse caso, eu tenho aqui a luz de uma parte da montanha, por exemplo, dessa parte da montanha, e eu tenho camadas que são formadas dependendo da situação climática. Então imagine que num dado caso, eu tenho essas camadas que foram formadas devido a condições do tempo. E aí a luz que deveria vir em direção ao espaço, ou seja, não estaria visível para o outro observador, essa luz começa a sofrer deflexões. Então ela vai passar pela primeira camada, ela vai ser desviada, vai sofrer um novo desvio, e assim sucessivamente, por exemplo, chegando a um outro ponto. Então, dependendo do número de camadas que eu tiver aqui, eu posso ter um fenômeno que vai ser algo desse tipo. Eu posso ter uma deflexão inicial, uma outra deflexão, uma outra deflexão, até que chega um ponto que a luz foi tão defletida que uma parte que estaria ali
E abaixo da linha do horizonte do observador, veja, eu tenho essa nova H, vou chamar de H' aqui. Então esse objeto que estaria abaixo da linha do observador começa a sofrer tanta deflexão que alguém que estiver numa determinada altura vai conseguir enxergar um objeto que está aqui embaixo. Então, esse índice de refração das camadas vai mudando com a altura, e esse índice vai depender dos seguintes fatores: temperatura, pressão, densidade. Então eu consigo delinear, à medida que eu estou variando a minha altura, eu estou variando o índice de refração. Então eu consigo ter essa relação. Outro fato importante é que sabemos que à medida que eu vou subindo, as montanhas são mais frias do que na base. Tanto é que tem montanhas, nós sabemos que existem montanhas que têm gelo milenar, porque o topo da montanha é muito mais frio do que a base. Então a temperatura da atmosfera, ela cai com a altura. Então quanto mais próximo do nível do mar, mais quente tende a ser do que nas regiões mais altas. Regiões montanhosas, temperaturas mais baixas também. Então tudo isso influencia nessa densidade da camada, ou seja, mais alto, mais rarefeito, mais frio. Então o índice de refração tende a mudar muito rápido com a altura. Então nas condições ideais de temperatura, pressão e densidade da atmosfera, eu começo a ter esse efeito muito mais acentuado do que em outros casos. Então imagine que eu tenho agora um dia extremamente limpo entre essas duas montanhas. Foi um dia que coincidentemente eu tenho pouca nebulosidade no caminho entre as duas montanhas, e também eu tenho esse efeito das mudanças do índice de refração com a altura. Fatalmente eu vou acabar sendo capaz de ver parte da montanha. Então eu vou mostrar depois a foto polêmica e explicar com mais detalhes esse caso aqui, equacionar melhor esse caso daquela foto. Então veja que se eu tiver uma distância que no limite, imagine que esses dois objetos eles estão no limite, eu tenho esse cara e esse cara estão no limite da linha divisada. Eles estão no limite. Se eles estão no limite e a condição do tempo for favorável para essas mudanças no índice de refração, mesmo que eu esteja num ponto H', eu vou conseguir observar coisas que estão abaixo da linha do horizonte. Então, detalhe, dificilmente eu vou ver toda a montanha, mas uma parte da montanha que está ali abaixo da linha do horizonte eu vou conseguir enxergar graças a esse efeito da variação do meu índice de refração da atmosfera com a altura. Então, existem casos sim, em que mesmo que eu esteja com o objeto abaixo da linha divisada, se a condição de tempo for favorável o suficiente para que eu tenha um número significativo de camadas e céu limpo entre essas duas regiões, eu vou conseguir esse efeito de lenteamento devido à transição da luz entre as camadas da atmosfera. Então a lente foi gerada devido às criações de camadas bem distintas da atmosfera. Então sabemos disso. Ao nível do mar, pressão, temperatura e densidade da atmosfera é uma, e no nível da montanha é outra. Se eu estiver no alto da montanha, eu vou estar vendo as camadas que estão abaixo de mim. Se essas camadas tiverem condições adequadas, o índice de refração for adequado, eu vou ter esse efeito de lenteamento gerado pelas mudanças do índice de refração da atmosfera. Então, sim, mesmo com uma distância grande entre dois objetos, mesmo que um objeto esteja abaixo da linha divisada, para um planeta contendo uma atmosfera, é possível sim ver objetos que estão abaixo, a uma determinada distância, ver objetos que estão abaixo da linha divisada. Então, o caso curioso, que é o caso do Finestrelles, que é o que estão colocando aí. Tem um pico chamado Finestrelles, se não me engano, que está na Itália, e do alto do Finestrelles foi possível ver o pico de Gaspardi. O Gaspardi está
se eu não me engano, 400 quilômetros de distância, ali próximo a uma região que pertence a Portugal. Então eu tenho aqui o Finestreles e eu tenho ali a 440 quilômetros de distância o pico do Gaspard. Então o Finestreles, se eu não me engano, está a 2.800 metros de altura e o Gaspard tem 3.800 metros de altura, aproximadamente isso. A linha divisada entre os dois é de 400 quilômetros. Então tenho aqui 400 quilômetros seria a distância para eu, estando em Finistéreo, ver algo no Gaspard. O Gaspard está 440. Então o Gaspard, para um planeta sem atmosfera, está abaixo dessa linha divisada. Porém, eu tenho ali, a linha divisada dos dois é de 400 quilômetros. O pico do Gaspard está a 440 quilômetros. Apesar disso, dessa variação, nós temos ali poucos quilômetros entre esse limite. Então, o que vai ficar oculto do Gaspard, na verdade, não é tão grande assim nesse modelo aqui que eu tenho da linha divisada. Então, não vai ter muito, vai estar quase o topo do Gaspard vai estar quase na linha divisada do Finestreles. E o que acontece? Como ele está quase ali, está no limite, ele ainda está dentro de uma região que é factível. No caso de condição atmosférica adequada, formação adequada de camadas que eu tenho aqui entre a base, um ponto, não a base, mas entre uma parte do Gaspard até o topo, e essa condição for adequada entre essas duas regiões, ou pelo menos aqui num trecho do próprio Gaspard, se a condição atmosférica tem o céu limpo até Gaspard, e a condição de formação de camada atmosférica no Gaspard é adequada, a luz dele será desviada e eu poderei observar parte do Gaspard dentro do Finestreles. Então é um caso que é lógico, é uma dedução lógica, é um fato que nós observamos na natureza. Você tem fotos aí dos chamados duplos sóis. Eu tenho, às vezes, casos de que uma pessoa está tirando uma foto e ela consegue tirar... na foto aparece um efeito de dois sóis devido a essa condição meteorológica de formação de camadas diferentes em regiões diferentes. Então tem uma região do Sol e eu começo a ter formações entre a região que eu vou tirar a foto, formações favoráveis a esse caso. E aí eu consigo observar fenômenos desse tipo. Então, primeiro, do Finestrelle ao Gaspard, para objetos que têm essas mesmas alturas, essa relação de altura referente ao Finestrelle ao Gaspard, a linha divisada entre eles é de 400 quilômetros. Significa que se o Gaspard estivesse só um pouquinho mais à frente do Finestreles, eu com certeza veria o topo do Gaspard. Isso é fato. E vem dessa geometria básica aqui. Então, basicamente, com essa matemática elementar, você consegue mostrar que se eles estivessem um pouco mais próximo um do outro, eu já seria capaz de tirar uma foto do topo do Finestreles vendo o topo do Gaspard. Agora, o que acontece é que nas condições meteorológicas adequadas, eu tenho formações de camada atmosférica de tal forma que essas camadas geram esse efeito de lenteamento devido à variação da densidade dessas camadas e devido a esse fenômeno chamado de fenômeno de mudanças do índice de refração com a altura. Então estou preparando um programinha para entrar todos esses elementos e corrigir essa linha divisada, levando em conta esse fenômeno aqui. E é isso.